Oi, meu nome é Tawane e hoje eu vim falar sobre um livro muito especial. Querido Anthony foi um livro publicado em 2015 pela autora Lisa Genova. Genova, não sei. É um livro muito especial porque fala sobre um assunto muito delicado, que é o autismo. Lembra que eu fiz um vídeo sobre o livro A Passarinha, que se tratava sobre uma menina que tinha síndrome de Asperger, que é muito parecido com autismo, mas não é a mesma coisa. Com Amor, Anthony vai vir falar sobre esse tema, que é um pouco pesado, triste, porém real. Então você me pergunta, do que se trata, querido Anthony? É a história de um menino autista, que nem na Passarinha, que era a história de Caitlin com a síndrome de Asperger? Não, não é a história dele, e sim é a história dele. Confuso, né? Pois é. Querido Anthony, é a história de duas mulheres. É meio confuso. No início, eu estava meio decepcionada com esse livro, porque estava indo para um caminho pelo qual eu não pensava que fosse. Só que aí eu fui me acostumando com a história, fui me acostumando com os personagens e falei, bom, vamos continuar, né? Vamos ver. Então, não vá por esse livro pensando que é a história do menininho, que ele vai contar a história dele, como ele vê o mundo, ou coisa do tipo, porque não é esse o objetivo do livro. A história é de Beth e Olivia. São duas mulheres que não se conhecem, que não sabem uma da vida da outra, e as duas estão passando por um momento muito difícil, completamente diferente um do outro, porém muito difícil. Então vamos começar primeiro pela Beth. A Beth é uma mulher casada, tem 3 filhas, vive uma vida normal, ela não trabalha, até onde eu percebi. Ela cuida da casa, cuida das filhas, e o marido dela trabalha num restaurante. A história se passa nos Estados Unidos e ambas as personagens principais estão vivendo na mesma cidade, que é Nutkin. Acho que é a cidade de Nutkin. É tipo uma cidade praiana nos Estados Unidos. Bom, por aí. Betty está vivendo a vida dela lá quando ela recebe um cartão. E não, isso não é spoiler, porque já no começo do livro você logo sabe da situação e a partir disso vai começar o livro. Ela recebe um cartão de uma mulher falando que a mulher do cartão estava dormindo com o marido dela e que ele amava, que deixa a Beth em choque. Então, o que ela faz? E ela vai conversar com o marido dela, o Jimmy. Eles decidem que é melhor ele sair de casa. Bom, a partir daí começam os problemas da Beth, porque ela se sente horrível, se sente má, se sente traída, e esse é o problema da Beth. O marido dela traiu ela, e ela não sabe por quê, e não sabe o que fazer a partir daí. Todo o livro ela vai tentar se achar, vai tentar ver quem é Beth, o que aconteceu nesses anos de casamento que ela se perdeu. Ela vai tentar se salvar, e ela vai tentar achar por meio da escrita, porque sim, Beth é uma escritora, só que ela tinha deixado porque ela casou e teve filhas e tudo, ela acabou deixando de lado, mas agora esse acontecimento, ela vai começar a se achar e ela vai começar a escrever e ela vai se sentir viva de novo, ela vai acabar evoluindo como pessoa. E eu gostei muito dessa evolução da Beth, que no começo do livro era alguém muito precária de sentimentos, sabe? Viver a vida dela ali, só que sem muito. E aí depois que aconteceu o triste, ela acaba se falando, não, pera, essa não é a minha vida, não é a vida que eu queria, não é a vida que escolhi. E vamos pra frente, vamos ver o que tá errado, vamos arrumar aqui. Mas é claro, ela tem muitas dúvidas dentro dela, ela tem muitas questões a se resolver. Todo livro ela
ela tem medo, ela ama o Jimmy, ela quer voltar pra ele, só que ao mesmo tempo ela sente orgulho e não sente confiança. E esse livro é muito bom se tratando em relações, como você leva a sua vida, pra parar pra pensar como é que é isso mesmo que você quer, sabe? Essa vida, você tá satisfeito com essa vida? É só isso e tá bom. Se for ótimo, se não for, vai, né, faz outras coisas, procura outras saídas, não sei. E por outro lado, temos Olivia, a mãe do Anthony, do nome do livro. Ela tá sofrendo muito. Ela vive em Nutk também, porque ela está se separando do marido dela. Aí que tá. Desde o começo do livro a gente sabe que ela tá morando sozinha e que ela perdeu o filho dela. Anthony não existe mais nessa história. O Anthony faleceu 2 anos antes dela se mudar pra lá. E ela ainda sofre muito com a perda. Anthony tinha autismo, ele tinha dificuldade de se comunicar com a mãe, com todo mundo em volta. Ele não ia pra escola porque não tinha como mesmo. E esse livro não vai falar das coisas boas do autismo, na verdade. Vai falar mesmo como pode ser uma coisa pesada e triste. A Olivia tem uns diários, né? E ela volta a ler esses diários que ela escreveu quando o Anthony nasceu. É muito triste. Nossa, eu me senti horrível lendo as coisas que ela tava falando sobre a experiência de ter o Anthony, sobre as coisas que ela sentia, a dor, a tristeza, a raiva de ter um filho com autismo. E é muito pesado. Nossa, aquilo foi como um soco no estômago, sabe? E me fez entender que é normal se sentir assim. Se você se encontra numa situação ruim, numa situação sem saída, porque o seu filho, no caso da Olivia, o filho dela, tinha autismo, ele não se comunicava, ele tinha as suas particularidades e peculiaridades também. As coisas tinham que ser exatamente, ele era obsessivo compulsivo, porque é normal dentro do autismo as crianças serem, né? São coisas interligadas que são difíceis de lidar. E a Olivia descarrega tudo naquele diário, é o único amigo dela, se você for ver. Ela fala sobre o quanto é triste, quanto é horrível, que ela só queria o filho dela dizendo: eu te amo, mãe, ai, eu gosto, e eu gosto disso, eu não gosto daquilo, vamos brincar, eu quero brincar com as outras crianças, e coisas que não aconteciam. Então esse livro é bem pesado nessa forma, porque diz boas verdades sobre como é ser um pai, como é ser uma mãe e quando o seu filho tem autismo. Existem casos e casos, e eu acredito que existem pessoas autistas que conseguem se desenvolver maravilhosamente, e como também tem pessoas como o Anthony que não, que vivem ali no mundo deles, e é isso. E, bom, mas a Olivia, então, ela tá muito em luto porque ela não entende qual foi o propósito da vida do Anthony na Terra, ali na vida dela, porque ele ter nascido e ter morrido tão precoce. O Anthony morreu com 8 anos de idade e ela tá ali sem saber o que fazer, com todas essas perguntas dentro dela. Ela já não acredita em mais nada, ela tá triste, ela vive a vida dela, só vive. Até que um dia ela vai na praia e ela vê uma sessão fotográfica de uma família e ela sente tão em paz olhando aquilo, e ela se sente viva. É daí que ela tira a ideia de virar fotógrafa e vai vivendo a vida ali, tentando já vivendo no próprio luto, mas não deixando de viver. Mas aí que tá. Tem a história da Beth, tem a história da Olivia, e aí fica assim até o resto do livro e elas não se encontram. Falar como elas se encontram não é spoiler, mas falar o motivo delas terem se encontrado na real, aí já vai ser um grande spoiler. Bom, mas eu vou explicar mais ou menos pra vocês terem uma ideia do que acontece. Como eu falei, a Olivia, ela achou esse trabalho de, tirar fotos de famílias e casais. E a Beth,
queria ter fotos dela e com as filhas dela, porque ela entendia que essa era a família dela. Ela chamou a Olivia pra tirar essas fotos da família dela. E elas vão, e elas tiram as fotos, conversam, e é assim que elas se conhecem. Só que nessa, como eu disse também, a Beth, ela começou a escrever depois que... Ela voltou a escrever depois que aconteceu o incidente lá, né? E ela tava escrevendo, ela não tinha ninguém com quem falar isso, né? Pra mostrar, ela fala pra Olivia, porque a Olivia antes ela trabalhava numa editora de livros de autoajuda. E ela tava conversando com a Beth sobre isso, e a Beth falou, nossa, tô escrevendo um livro, você poderia ler depois, não sei, só pra ter uma opinião de alguém que é mais profissional, que entende mais essas coisas. E ela falou, não, beleza, leio sim, pode deixar, só me mandar o livro depois e a gente conversa e tal. E ela manda o livro. Depois que ela termina, né? Ela só consegue terminar o livro depois que ela se resolve, e aí ela consegue terminar o livro. E ela manda para a Olivia, e aí que acontece o negócio. Aí que o bicho pega, é aí que você chora, aí que você... Nossa, o mundo vira de ponta cabeça. Mas eu não vou falar, porque você tem que ler. Mas é muito, muito bonito esse livro. Como eu vejo os personagens crescendo. Eu acho que as coisas que eu mais gosto em um livro é ver os personagens crescendo. É ver no começo do livro, eles lá com as suas questões, depois do livro, no final, eles já estão bem, eles estão resolvidos. Claro, você ainda tem a tragédia, mas você fica feliz. E, bom, tá essa minha dica. Se você não leu o livro, é aqui que você para, porque a próxima... E agora eu vou falar das partes que eu mais gostei do livro e são spoilers. Então, se você não se importa com spoilers, continue. Se você se importa, acho que agora, neste momento, é hora de ir embora. Então, tchau, tchau. E quem já leu, fique. Então, eu perguntei no grupo de leitura que eu participo no Facebook, pra quem leu, quais foram as partes que mais gostaram, né? E o pessoal, tão legal e amável, eles responderam. E... Ai, eu concordo plenamente com eles. A Ellen Nunes, uma grande querida, a mesma pessoa que me deu o iluminado, beijo, Ellen, ela falou assim, difícil demais, porque eu falei pra eles escolherem com uma palavra o que o livro representou pra eles, né? E ela falou que é difícil demais escolher uma palavra só. Porque ele é tocante, sensível, libertador, comovente, brilhante e surpreendente. E é realmente a verdade. Você pensa no começo que é só um livro bobinho, mas depois seu coração fica despedaçado. E aí ela completou que as partes favoritas dela são duas. As partes do diário, que a mãe dela, a mãe do Anthony, fala como é difícil ser uma mãe com um filho autista, porque aí ela me fala, gostei porque ajuda a liberar outras mães de pensar que são monstros por terem aquelas coisas. Outra mãe lendo aquilo pode refletir que é normal sim sentir aquelas coisas e que não é porque são mães que nunca vão ter sentimentos negativos em relação aos filhos. Tanto que até depois ela deu o livro pra uma amiga dela que tem um filho autista pra ler e pra se entender, né? Que às vezes é bom, gente. E aí a Kelly, linda. Ela falou assim, as partes mais emocionantes do livro pra mim foram quando o personagem que escreve o livro, que é a Betty no caso, ela dá voz ao Anthony e escreve como se o próprio estivesse relatando a visão que ele tem do mundo e como funciona no universo interior. E aí ela dá o exemplo das pedras e dos quartos, né? Nossa, que o lance das pedras e dos quartos eu gostei muito, como o Anthony, ele tinha essa obsessão pelas pedras, né? Pelo número 3, pelas pedras e os quartos que ele tinha. Ele entendia que na mente dele tinham vários quartos. O quarto da mão, o quarto dos olhos, o quarto do ouvido e o quarto do horror. E eu achei muito interessante a forma que ele falou que ele só conseguia ficar num quarto de cada vez. E quando ele ficava nos corredores, ele ficava confuso e ele não conseguia achar mais a saída. E aí o que levava ele pro quarto do horror, e ele odiava o quarto do horror. Porque quando ele não conseguia assimilar as coisas, que pra ele tinha que ser uma de cada vez.
E como os padrões, acredito que pelo fato de ele também ter sido compulsivo, né? Obsessivo compulsivo, isso deve ter ajudado bastante. O fato que ele gosta das coisas certinhas, que se não fosse desse jeito, não dá pra continuar. E ele fica assim, sem saber o que fazer. Mas uma coisa que que ficou na minha cabeça foi se a Beth voltou ou não com o Jimmy. Porque não dá pra saber. O que vocês que leram, o que vocês pensam? Será que ela voltou com o Jimmy? Porque até então ela tinha falado que não, né? Ela terminou com ele, mas depois que ela escreveu o final lá e falou todo aquele negócio do Anthony, não deu pra saber se ela voltou com ele mesmo, voltou com ele ou não, ou ficou aquilo mesmo. Bom, foi isso. Obrigada por terem assistido, é um livro maravilhoso, super recomendo. E obrigada Kelly e Ellen por ter me ajudado e por terem tanto me indicado esse livro, porque foi por causa do grupo que eu acabei lendo esse livro pra sair um pouco da ressaca, e foi maravilhoso, e agora eu não sei como superar. E eu tô começando a gostar mais desses livros assim, com temas sobre autismo, síndrome de Asperger e coisas do gênero. E livros que crianças contam são ótimos. Não que esse tenha sido, né? Até porque começa que eram as mulheres. Mas a parte do Anthony foi a parte que eu mais gostei. Dele contando da visão dele do mundo. Muito divertido. Bom, obrigada por ter assistido. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.